E assim é, meus amigos, iniciamos então com uma recordação de uma música que ainda passaremos depois, que nos chegou há muito tempo da cidade da Maia. Cumprimentos para todo o pessoal da Maia, espalhados pelo mundo também, inclusivamente, e para o Bernardino Peixoto, hoje o nosso, ahm, enfim, o número principal aqui do nosso programa. Então vamos iniciar uh, a contar a história de Bernardino Peixoto. Militar do Exército, corneteiro número tal e tal e tal, de 72, depois de acabada a minha recruta no Regimento de Infantaria número tal e tal e tal, em Vila Real de Trás-os-Montes, fui transferido para o Regimento de Infantaria 2 em Abrantes, a fim de fazer a minha especialidade de corneteiro. O calor tórrido daquele verão, que o tornava penoso pelos 6 meses de instrução, foi ali, debaixo da inclemência do sol, que recebi a notícia que estava mobilizado para a guerra do ultramar em Moçambique. Fui transferido para a unidade militar do Regimento de Infantaria 1, na Amadora, e apresentei-me ao comandante da Companhia Caçadores 41, os Gaviões, assim denominada esta companhia, chefiada já nessa altura pelo tenente miliciano de artilharia António Jorge Freire de Cardoso, que eu já conheci, também porque me encontrei com esta história do Bernardino, já conheci, situado no Lunho, a história que vamos ouvir, como capitão, quando fui enviado para lá como responsável de engenharia militar, conduzir os trabalhos da picada que era necessária construir ou reconstruir, porque há muitos anos que não existia picada, e assim conheci também lá o Bernardino e as nossas vidas de alguma forma se cruzaram e até hoje mantemos contacto. E até hoje tenho participado em encontros algumas vezes com esta companhia 41, do qual fiz muitos amigos e recordo muitos deles que já partiram com saudade. E continua o Bernardino Peixoto informando-nos então daquilo que foi esta vivência. E lá fui incorporado nessa companhia. Seguiu-se a derradeira etapa, que finalmente nos faria aptos para o que desse e viesse, na luta que se dizia feroz e sem tréguas, contra um inimigo distante e desconhecido. Designado por IAO, Instrução de Aperfeiçoamento Operacional, esta divisão era destinada apenas a militares em vias de embarque para terras do ultramar, decorrendo esta espécie de ensaio geral no campo militar de Mafra, onde nos encontramos hoje a reportar esta história de Bernardino Peixoto. Aqui o efetivo foi engrossado com os especialistas vindos dos 4 cantos do território português. Estes também formados com a mesma rapidez. Alguns sisudos e foliões e tristes, esses que compunham mais uns outros, cerca de 150 homens metidos nesta aventura à força. Enfim, um conjunto de artifícios que tornaram
a Companhia de Caçadores 41, os Gaviões, autossuficiente no que toca às habilidades humanas que formam uma sociedade. Verdadeira microcomunidade pronta a povoar qualquer deserto onde fosse largada, mas que ainda não tomara a consciência do que a esperava. Nem de perto, nem de longe, acrescenta aqui o Manel. Neste característico local de passagem efêmera, o caminho da guerra, plantado de barracões a fazer lembrar acampamentos militares exibidos em múltiplos filmes de ação. Receberam-se as últimas dicas, executaram-se os novos exercícios de ações na mata, assaltos encenados com emboscadas, uns fazendo das nossas tropas e outros fazendo-se de inimigo, exercitando e praticando o salto de viatura em andamento que, em resultado do permanente rodar ou resvalar dos ônibus, eram utilizados para esse fim. A sessão terminava com o salto de helicóptero, que para o efeito pairava a alguns metros do solo, obrigando-nos a uma autêntica simulação de lançamento de tropas teletransportadas para o assalto ao objetivo. Seríamos informados do local de que nos esperava um recanto remoto do noroeste do Niassa Ocidental, em Moçambique. Muito a propósito, apelidado de Terras do Fim do Mundo. E eu diria mais, conhecido Lunho como o Buraco. Diziam alguns que era para nos proteger, não sabendo pormenores do inimigo. Se estaria impossibilitado de armar uma qualquer emboscada e os checas chegavam. Se calhar era mesmo por isso que durante o tempo que vagueou a Companhia de Caçadores 41, os Gaviões, nunca sofremos um ataque. Chegou finalmente a tão esperada e prometida benesse final. Para muitos, a primeira oportunidade de voltar à Terra após a incorporação. Parece que aqui já estamos com ideia de aquilo que se passou muito rapidamente. Por isso, ficamos aqui, sinalizamos esta parte e vamos ouvir então mais uma, por exemplo, uma poesia que nos lembra este mês de setembro de Teresa Veludo. E porque é setembro, dizem os poetas. Dizem que os poetas gostam de setembros, esperam pelos Diospiros e sangram no vermelho das romãs. Lavam-se com as primeiras chuvas e disfarçadamente choram por todos os estios que nunca tiveram. Dizem que os poetas apanham folhas soltas, amarrecidas, em jardins misteriosos, as secam na dor e intercalam-nas na melancolia das palavras que escrevem. Dizem os poetas, caminham entre gotas de orvalho no silêncio frio da noite e aprisionam a lua e transpiram. Dizem os poetas fazer amor com a eternidade, acendem cigarros nas estrelas, queimam a ponta dos dedos e depois cantam. Dizem os poetas, são a liberdade do vento, silvos lancinantes, translúcidos na neblina,
enigmas indecifráveis, ecos de perdidas vozes, exorcistas, profetas, dizem, antes não dissessem, e apenas por um breve segundo escutassem a palavra, sentissem de veras o coração do poeta. De Teresa Veludo, em estreia na Rádios Manelo Star, um momento de poesia. Vamos ainda à cidade do Porto com um tema também enviado por um, uma amiga, uma poeta pela qual tenho bastante carinho, a Maria da Graça Melo, que andam sonhos. Vamos ouvi-la. Ou melhor, vamos ouvir a sua poesia. Muito bem, este foi um poema que eu transformei numa música e cantei e dediquei à autora do poema sem que ela soubesse, naquela tarde, fim de tarde, na cidade do Porto, no café La Fontaine, convidei-a a recitar esse poema e ela dizia, mas porquê é que queres que eu recite esse poema? Não te posso dizer, gosto muito desse poema, vai lá, se faz favor, recitas o poema que depois eu prometo que não vais deixar de gostar. E assim foi. Ela foi declamar o seu poema, muito bem, como é seu hábito, a Maria Graça Mel, e de seguir, eu já tinha feito sinal que a seguir era eu levanto-me e voltei com os guitarristas e cantei este poema aqui, que tenho a impressão que conseguiram ouvir, porque isto é sempre difícil estar a transmitir para a câmara, estar a transmitir para a rádio. Enfim, não temos um estúdio como gostaríamos de ter, temos uma coisa que vai servindo para aquilo que normalmente vamos fazendo. Assim, vamos voltar à história do Bernardino, que parece que já está para acabar, mas não. Isto tem muita história aqui ainda pela frente. Vamos ver se o computador faz aquilo que nós queremos, já está a fazer. E vamos continuar a leitura da escola, da história desta parte da vida da vida do Bernardino. Então, continuando no texto, diz assim: o direito de gozar 10 dias de férias junto da família chegou, o dia da partida, chegou a 12 de novembro de 1972. Foi um verdadeiro rebuliço nas casernas,
ocupando cada um a arrumar malas e sacos, encafuando da melhor forma os parcos pertences de homens pouco habituados a tratar de roupas e de mais preparo de viagem. Foi num domingo à noite, quando, um pouco atordoado, junto da minha namorada, a despedida. Ai, afinal é a despedida. Bom, já com as saudades que só mataria daí a mais 2 anos de distância. É verdade, são os 10 dias de férias antes de partir. É verdade. Eu, por acaso, tive 10 dias de férias, depois no intervalo entre um ano e o resto do outro que ainda lá fiquei. Eu pensei que já estávamos na parte que o Bernardino já estava a vir de férias, mas ainda não, ainda vai acontecer muita coisa. Ainda vai acontecer 29 páginas de história. Ao chegar a casa, vesti o meu uniforme, segui para a rua e, sem a despedida da minha mãe e dos meus irmãos, revirei o olhar para a moldura daquele portão de ferro onde eu sabia estar a absorver a última imagem de minha mãe. Segui pela estrada até chegar ao apiadeiro de São Frutuoso Formosa da Maia. Ali apanhei o comboio viagem cujo incógnita do regresso até à estação de Campanha. Ali mudei de comboio com destino a Santa Apolónia. Lágrimas não, mas um vazio opressivo teimou em acompanhar-me em toda a viagem. Ficara muita coisa por fazer, ou no mínimo por dizer. Esta injustiça viria a perseguir-me toda a vida. A euforia juvenil dos guerrilheiros que escondiam as mágoas à espera do tempo, as caras dos militares da Companhia Caçadores 41-41, os gaviões, em rápido processo de conhecimento e que durante 2 anos seriam a nossa família. A expectativa de ver África pela primeira vez, cheia de perigos, de doenças tropicais, feras e terroristas, pensávamos nós, e o medo do desconhecido. Numa coluna gigante formada de quase parecia gado, nos quais nós fazíamos o dito, galgámos quilómetros até Nova Coimbra, no distrito de Niassa, com capital Vila Cabral, nessa altura, tendo como destino final o inferno do Lunho, a noroeste de Moçambique. A viagem que terminaria em Nova Freixo após uma memorável e nunca olvidada viagem por caminho de ferro, numa composição de um comboio puxado por uma locomotiva a vapor, antecedida por um rebenta-minas à frente da máquina, ao fundo do túnel das nossas vidas, neste novo mundo, o vazio do futuro, esse buraco nunca tapado e sempre presente na minha memória até hoje. O cumprimento do serviço militar num local tão afastado do mundo civilizado, como é o caso do Lunho, exigia vocação de explorador, mas daqueles que se sentem atraídos por locais ermos. Ora, isso era exatamente uma característica na Companhia 41-41. Ninguém possuía, nem era preciso. À chegada à África,
não fazíamos a mínima ideia do nosso destino. E também todo aquele imenso território nos era totalmente desconhecido. Tornava-se, de alguma forma, indiferente o local que nos estava destinado. Largados no meio de coisa nenhuma, quando desembarquei na cidade da Beira, e a partir daí levado através daquele imenso território, naquela interminável viagem até aos confins das terras do fim do mundo, tinha a certeza que me estava a afastar de tudo que até então fazia parte da minha vida. Desde que saí de Metangula, que aqui eu, Manuel Jorge, também passei por lá, no regresso da saída do mato do Lunho, depois de termos feito obra em Miandica, nos encaminhámos numa coluna para Metangula, onde depois apanhei um, uma DO, chamava-se aqueles aviõezitos ADO, dois motorzitos, às vezes até um, mas em princípio dois, e apanhávamos essa DO até Vila Cabral, e aí era a base da segunda Companhia de Engenharia Militar, pertencente ao Exército. A primeira Companhia de Engenharia Militar estava situada em Angola. Continuando, desde que saí de Matangula, tudo se foi desvanecendo, desaparecendo como um passo de mágica, sem que disso me desse conta. Desde logo, mulheres brancas, foi ser que se deixou de ver. Eu diria que até as pretas. Apenas me lembro de avistar, assim de soslaio e de fugida, umas quantas que connosco se cruzaram por mero acidente, frente à estação de comboios de Nova Freixo, enquanto se aguardava o início daquela longa viagem de comboio. Quando a companhia 4141 chegou ao Lunho, no dia 19 de novembro de 1972, a pouco mais de um mês para o Natal, o nosso ilustre comandante de companhia, dando um ar da sua graça, e é verdade, Bernardino, quem o conhece e esteve com ele há coisa de um ano ali em Almeirim, celebrando mais um ano de vida daqueles que ainda estão connosco, ainda lhe consegui ver o ar da sua graça, apesar de ele já ter mais idade que nós. Então ele se deslocou à caserna do primeiro grupo de combate para nos dar uma palestra. Terá entendido que, por essa forma, seria uma forma de se solidarizar com os homens que aguentavam com o ostracizante isolamento a mirrada posta de bacalhau, excepcionalmente introduzida na emenda pobre e rotineira, e o que eu diga também, Bernardina, de pouco diversificado menu a que já estávamos habituados. Eu lembro-me de que o menu era de facto muito insuficiente e houve uma altura que foi bem pior. Só comíamos sopa com água e com uns feijõezitos lá esquecidos. E então o que é que eu fazia? Em quase todos os aviões que iam lá levar o correio ou uma encomenda ou assim, eu encomendava na companhia uma caixa de camarões. E então era a minha melhor refeição. Fazia isso quando recebíamos, por exemplo, era a minha melhor refeição que eu podia ter lá. Comer aquele camarão bom de Moçambique foi uma maravilha.
voltei a repetir uma cena dessas mais tarde, quando, colocado já na beira, tive lá um soldado que os pais eram pescadores, tinham mesmo barcos de pesca de marisco. E há um dia em que ele perguntou-me: uh, Manuel Jorge gosta de marisco? É pá, adoro, pá. E aqui já há muito tempo não como. Então está convidado para vir no fim de semana lanchar a nossa casa. E lá fui eu, lá apanhei o autocarro, lá ali na zona da Beira, junto ao quartel de engenharia, à polícia militar. Havia lá uma companhia de autocarros que era a Mad John, onde conheci Chissano e Samora, aí nesse espaço frontal, à flat onde eu vivia, e quando eles fizeram aquelas jornadas de informação ao povo, eu descia e ia lá, fartado de ouvi-los. E então tive o prazer de cumprimentar ambos nesse tempo em que lá estive. Já estávamos, por isso, depois do 25 de Abril, nesta altura. E então, continuamos então aqui a ler o que nos conta o Bernardino, mas ainda queremos, quiçá, parar aqui e recomeçaríamos neste ponto, vamos aqui sinalizar, para vos colocar aqui mais uma mais algo que nos diga mais qualquer coisa. Por exemplo, este poema. Rosas de Maio, momento de poesia. Jorge, recitado por Manuel Jorge. A raça humana. A raça humana é uma só, mas com diversas cores. Negros, brancos, amarelos, etc. Sendo que não devemos ter medo dessa miscigenação. Devemos deixar a nossa força para fazer a união dos povos, não a separação e a guerra. Somos o povo de Deus, que como sabemos é um só, mas como terráqueos que somos, leva-nos a crer tudo o que sobra a nós. Incluindo o facto, e até dizemos, eu já tenho o meu Deus e a minha religião. E com isso ignoramos o outro que passa junto de nós e nem o olhamos nos olhos. De Manuel Jorge, recitado a partir de Lisboa. Este é, pois, um poema, um dos poemas que já se contam bastantes, um dos poemas que tive o gosto de fazer, e eu, para mim, só por afirmar aqui que a raça humana é apenas uma só, para mim, é o meu melhor poema. Como tenho o meu melhor poema, tenho a minha melhor canção, que hoje não vou poder passar aqui, mas posso vos dizer que quando ouvi essa canção que tinha acabado de fazer a maquete para o meu primeiro disco, Unchained Melody, dos Wright Brothers, que entrou como fundo musical do filme Ghost, para quem não se lembra tão bem, talvez assim, quiçá, perceba. Quando ouvi esse trabalho que iria passar ao meu primeiro disco, faz agora 10 anos, em 2014, eu vieram-me as lágrimas aos olhos. Como é que eu fui capaz de fazer isto? E depois muitas pessoas, amigas, quem eu ofereci o disco, e algumas delas efetivamente quiseram ajudar nas despesas, e tive a oportunidade de fazer eventos ajudando os mais necessitados com os ganhos e lucros desses eventos.
Isso é uma outra história. E vamos à história do Bernardino. Alongava-se o tempo passado no lunho, e quanto mais se prolongava o tempo, mais lenta parecia a marcha dos dias. Não obstante a irritante constância dos ponteiros do relógio. Quando fomos largados naquele minúsculo recanto das inóspitas terras do fim do mundo, dizia-se que dentro de um ano, mais coisa menos coisa, seríamos transferidos para um lugar mais apreciável, já que parecia difícil aceitar a possibilidade de um ser humano viver por muito tempo em local tão isolado. Tão isolado e não só, Bernardino, perigoso e, quando víamos um avião passar muito alto, era, era a alegria de vermos algo que tinha a ver com a verdadeira civilização. Quando víamos um avião, olhávamos para o ar e seguíamos, quiçá pensando até que seria aquele que nos tiraria um dia para junto das nossas famílias. Continuando, então, diz-nos aqui o articulista Bernardino que isso não foi bem assim. Tivemos de penar 17 longos meses, aguardando ansiosamente que nos fossem render. Porque também vou aqui acrescentar que normalmente as pessoas passavam um ano no mesmo sítio e depois eram rodadas. A mim aconteceu-me isso. Passei um ano e chegou a altura de. Não foi tanto tempo, mas pronto, chegou a uma determinada altura em que fui rodado por outras razões, que agora não vêm aqui ao caso, mas depois, efetivamente, saí do Niassa para a Beira. Ainda me lembro da alegria daquela rapaziada quando nos viram chegar. Gastou-se rapidamente um mês e pouco que restava do ano de 1972, arrastámos à torreira do sol e, inclemência das picadas, penetramos em 1973, convencidos que a nossa emissão do Unho estava perto do fim. Quando se completou um ano a calcorrear as picadas do lume para cá e para lá e para cá, e fazer investir no mato, em, fora da picada, para fazerem reconhecimento da zona. Lembro-me de uma zona lá de uma Poche, não é assim, Bernardino? Em que o Afonso teve uma principal responsabilidade dessa operação. Quando se completou então um ano a calcorrear as picadas do Lunho e da Miandica, a ideia de que faltava pouco para o adeus ao Lunho, é verdade que não se viam sinais de que isso estivesse para acontecer, o facto é que o tempo foi passando, disfarçado no meio de um calor de derreter. Mas a desejada animação naquela espécie de epifania protagonizada pela chegada de um pequeno avião que os velhinhos apelidaram de Pega, trazendo-nos 2 vezes por semana o sagrado correio, condicionado dentro daquele pequeno saco de lona acastanhada. Mas o tempo passa e, mesmo devagar, estavam cumpridos 17 longos meses. Assim, agora, já não havia dúvidas que os checas, branquinhos, como eu, Bernardino, quando lá cheguei, até se riram de mim. Epá, aquele ainda não apanhou sol.
Deve ser fresquinho, deve ser acabado de chegar. Agora que já não havia dúvidas, os checas branquinhos, recém-chegados ao lunho, com os camuflados ainda a cheirar a tinta fresca e prontinhos para tomar o nosso lugar, ainda não estavam todos. Apenas a primeira leva, mas já foi o suficiente para se fazer a festa. Os dias que se seguiram foram verdadeira euforia. Bem, euforia para nós que estávamos de partida, já que o semblante dos checas chegados tinham mais para uma circunspecta e apreensiva sisuda das suas faces, denotando apreensões e preocupações, que a cerveja, diga-se, a correr às dúzias, ia minimizando à medida que dissolvia arrelias e angústias. Eu que te diga, Bernardino, quando recebi o cheque que me foi substituir ao lunho, não é que ele à noite, por causa das ditas cervejas, vinha tão aborrecido por estar ali que pega na G3 e deu um tiro para o ar dentro da tenda. E o que é que eu fiz? Levantei-me com um sorriso, muito calmo, puxei-lhe, arranquei-lhe a G3 da mão e disse-lhe: Nunca mais faças isto. Ele ficou quedo e eu fiquei com o coração a palpitar. E ele disse: Peço desculpa, Manel, não devia ter feito isto. Mas foi uma situação tensa em que, se ele tivesse ripostado, eu teria que o mandar deter. Ainda assim, ele compreendeu e dormiu toda a noite, regalado com a bebedeira que tinha apanhado. Continua assim o nosso amigo Bernardino a dizer-nos: a descontração de quem há muito se fartara da tropa e conhecia o meio em contraponto com a postura militar dos checas, que só o tempo, as agruras do clima e os espinhos da missão se encarregariam de amolecer, num processo lento de distanciamento e esquecimento das regras impostas na instrução, em nítido contraste com a crua realidade do teatro das operações, que dentro de pouco tempo haveriam de experimentar. Nessa altura, foi passada a responsabilidade por aquelas instalações, com tudo o que ali havia. Eram os equipamentos, as viaturas, os geradores, mais os tachos e as marmitas. E mentalmente nós dizíamos adeus a tudo aquilo que foi nosso, que foi o nosso mundo, o nosso cantinho de aconchego, precário durante aqueles 17 longos meses de provocações e de sacrifícios. Todas aquelas agruras daquela espinhosa missão se transformaram num ápice em passado e, com isso, perderam ali toda a sua importância. Por agora, o futuro estava logo ali. Finalmente tinham chegado ao fim as caminhadas pelas picadas, as noites passadas ao relento e à exposição das frias noites do cacimbo. Não mais acordaria debaixo da chuva diluviana, e era certo que o adeus definitivo às picadas lamacentas, aos postos de sentinela que fazíamos, à minha caserna, à ponte do rio Lunho, onde tomávamos banho, acrescenta aqui o Manel, e até à visita semanal do pequeno avião, a dita pega, deixou de nos interessar. O dia santo do correio perdera o seu sagrado significado, na certeza de que os sempre esperados aerogramas, azulinhos ou amarelos, trazendo notícias de casa, seguir-nos-iam
para onde quer que fôssemos, sem terem de percorrer tanto caminho para nos encontrar. O lugar que nos esperava era bem mais apreciável e declaradamente pertinho da civilização. 23 do mês de março de 1974. O tão esperado dia chegou. Finalmente o almoço foi servido e engolido à pressa, mais do que degustado. A ansiedade interferia com o apetite e a aproximação da hora da partida apressava toda a gente. Foi um rebuliço de carregar sacos e malas, um corre-corre para as viaturas, como todos se tivessem medo de perder a boleia que nos haveria de tirar dali para fora. Arrumei as minhas malas e tralhas sobre a carroceria onde muitos já se haviam acomodado. Iniciou-se a marcha lenta daquele quadrado delimitado, o arame farpado. Para trás ficava tudo aquilo que fora o nosso mundo nos últimos 17 meses da nossa existência. Finalmente deixámos de ser soldados em terra estranha. Outros acabavam de tomar o nosso lugar. Ainda me lembro que durante o tempo que estive no Lunho tinha como certo o mainato que me acompanhou e que me lavava a roupa, que dava pelo nome de João, que efetuava um pagamento de 50 escudos mensais e me acompanhou, como dizia, até Malema entre os rios. A população de Malema tinha hábitos estranhos, diria mesmo desconcertantes. Mas até a esses nós nos fomos moldando. Por exemplo, já se achava natural que adolescentes, quando atingida a idade dos 12 anos ou 13, fosse submetida a um ritual absolutamente estranho de transformar crianças e adolescentes em ambiente festivo, abrilhantado com danças tribais e cânticos satoriais, rítmico, monocórdico e repetitivo do batuque, uma estranha cerimónia tinha o seu clímax. Numa espécie de intimidade a que só assistiam as mulheres mais velhas. O relacionamento da tropa com os habitantes de Malema processou-se de forma natural. Ao fim de alguns meses, estava absolutamente sedimentado, conferindo àquela pequena urbe outra dimensão, o que é o mesmo que dizer que os forasteiros, resgatados das terras do fim do mundo, se adaptaram rapidamente ao novo ambiente, fundindo-se com o novo meio social num processo incontornável de criação de laços semelhantes aos quase esquecidos hábitos das aldeias de onde cada um vinha. Criaram-se novos hábitos e rotinas, lançaram-se raízes, cimentaram-se amizades e, como acontece em qualquer comunidade, romperam-se relacionamentos recentes, aproveitando o fresco da noite enquanto o sono ou a hora da deita não chegava. Com o tempo, acabei por me habituar, ou porque as ruas de Malema entre os rios se tornaram familiares, ou porque o trânsito era agora encarado como a rotina normal, ou ainda porque, afinal, concluí que não valia tanta preocupação. Acidentes acontecem. Por muitos cuidados que se tenham, na verdade tivemos um percalço onde o nosso melhor condutor, o Francisco Santos, veio a falecer num estúpido acidente. Os nossos sentimentos, do Bernardino e meus, se por acaso a família nos estiver a ouvir. Francisco Santos veio conspurcar aquele pacífico, quase
no fim da missão, o destino ou que quer que seja a força que nos domina, havia de nos pregar ainda mais uma partida. Foram 2 camaradas que não regressaram. O Justino Serrão, em acidente na oficina mecânica no Lunho. Fica aqui a minha homenagem, diz-nos Bernardino, com a tristeza mitigada pelo tempo, mas com uma saudade reforçada. Os nossos sentimentos, por isso, à família de Justino Serrão, igualmente também. Se outra coisa não houvesse, as rígidas regras do ativo militar obrigariam à existência de uma barbearia. No Lunho havia uma, logo ali nas traseiras da minha caserna, em frente à porta do depósito de géneros, localizada ao lado da cozinha, e tendo de haver um barbeiro, mas alguém que na vida civil já tivesse exercido essa profissão. Já que bem me lembro, esta especialidade não era ensinada na tropa. O problema é que, com 20 anos, a experiência de quem quer que tivesse sido profissional da arte seria pouca ou nenhuma no manuseio de ferramentas mecânicas de cortar o cabelo. Houvesse pouco, mas serviriam, já que a eletricidade era um bem raro que apenas estava disponível ao cair da noite, até à hora de recolher. E ainda assim sujeito a rumores e a humores e a achaques do pequeno gerador. Recordo, contudo, que nem toda a gente recorria aos préstimos do barbeiro encartado, cuja responsabilidade era de fazer serventia no depósito de géneros, para quem não revelava jeito especial. Era uma situação igual a outras na tropa. Os estrategas escolhiam quem bem entendiam para o desempenho desses ofícios, sem se preocuparem se os selecionados tinham ou não vocação. Mas enfim, tudo se passava sem grandes problemas, recorrendo-se à arte bem a miúda, arte maior do desenrasca. O primeiro cabo de apelido branco, transformado no homem dos 7 ofícios, escondido na frente da porta do depósito de géneros, instalou-se ao ar livre, perto da cozinha do rancho geral, com uma crescente clientela a entregar-se nas mãos do improvisado artista, que não perdia a oportunidade de inventar cortes da moda de 1974 já, não é? Muito apreciados pelas hierarquias militares. Como ferramentas, apenas uma tesoura arranjada não sei onde e um pente. Hoje ainda me recordo do primeiro mês do ano 1973. Parece que ainda aqui estávamos em 73, mas pode ser que não. Pois não, era já 74 o assunto do cabelo. Ele vai recuar à planeada operação a nível de companhia, à tal base avançada de Mapós. Os soldados fizeram parte dessa missão, afastados pelo longo tempo que durou. Essa aventura na mata não havia pontos de referência, nem ninguém a quem pedir. Olhe você aí, diga-me aí como é que se vai para Mapós. Pum! Era logo. Brinca aqui o Manel. Nem ninguém a quem pedir ajuda, foi exatamente no meio daquelas matas agrestes que o nosso camarada Rogério Sampaio se sentiu perdido. O caso foi recordado no último almoço da companhia. Retomando ao tempo em que ainda mal nos começáramos a habituar às peculiaridades daqueles terrenos cheios de capim. Depois de um forte ataque de abelhas, caminhámos numa direção, hesitámos e tentámos outra até ao fim de algum tempo, e concluímos que o nosso camarada Sampaio estava perdido. E o pior é que, entretanto, o sol rendia-se no horizonte,
descendo dramaticamente abaixo das copas das árvores, pintado, pintando um vermelho alaranjado o céu que até então exibira o seu normal azul, intenso e luminoso. E o Rogério Sampaio, um soldado de corpo maciço, mais habituado às serranias da terra onde nasceu, não aparecia. Íamos mantendo a calma em contraponto com o ar assustado que, visivelmente alarmado e temendo a mata que este desconhecia, e começou a dar sinais de apreensão que aos poucos se foram transformando em pânico visível no queixume choroso, lamentando a sua má sorte. Entretanto, a noite caía, envolvendo com o seu manto negro toda a mata circundante, conferindo maior dramatismo à situação. E o Sampaio, quase em desespero, com certeza, e sentindo-se desamparado, lamentava a sua má sorte. Ai, minha mãezinha, e eu que há tão pouco tempo me despedi dela. Os barulhos da noite, ampliados pelo seu característico silêncio de África, juntaram-se ao medo dos soldados que, desconhecendo que os perigos que se escondiam para além do negrume, e começaram a imaginar-se cercados por toda a espécie de bichos medonhos, encontrando uma ameaça em cada restolho de ervas, em cada roçar pelo capim e em cada sombra projetada pelo fraco luar coado pela ramagem das árvores. E o Rogério Sampaio nem sequer escondia os seus temores, decidiu que o melhor seria, contou-nos ele, trepar a uma árvore, convencer-se que ali, agachado na árvore, entre os ramos, estaria a salvo da bicharada e fora das vistas do inimigo. E se pensou, pois bem o fez. E lá ficou a dormir na árvore, esquecido por todos. E o dia nasceu bem cedo, como é costume naquela terra. Com a luz do dia desaparecem todos os fantasmas e medos que povoaram a noite do Rogério Sampaio. Ainda abalado pela noite mal dormida e a forma como se perdeu e sem ajuda, o Rogério foi caminhando em direção ao aquartelamento do Lunho, tentando encontrar os seus camaradas. Saiu ao seu encontro, depois de termos dado conta da sua falta, o segundo grupo de combate, chefiado pelo furriel miliciano Serafim Afonso, e fomos encontrá-lo junto da parte do rio Lunho, junto da ponte do rio Lunho, e lá o trouxemos para o conforto da companhia. Faço ideia de como o Rogério terá percorrido sozinho pela madrugada a picada até nos encontrar. E assim termina. Meus amigos, camaradas, familiares e todos aqueles que nos ouvem em qualquer lugar do mundo, através da rádio Manelo Star, êxitos, e também poderão ver esta história no YouTube Manelo Star. E foi assim que termina aqui, praticamente à hora certa, a história do Bernardino. Mais uma história. Antigo combatente da Guerra do Ultramar. Estamos no ano 2024. Vamos então colocar aqui o tema que fechará esta nossa emissão do programa Horizontes Passado e Presente.